Boa noite. Glória a Deus. É uma alegria para a gente estar aqui. E algo que me veio ao coração foi quando a gente foi casar e na parte dos meus votos, algo que Deus trouxe no meu coração em relação ao Rafa. Não torne comum quem eu santifiquei. Não torne comum quem eu separei para mim. E era algo para eu trazer para o final, para até o final da jornada, para sempre isso. E o que eu quero falar para você nessa noite, não torne comum aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não torne comum estar nesse lugar. Não torne comum os seus pastores. Não torne comum a sua família. Porque Deus, Ele opera em cada um desses lugares. E quando a gente torna comum, a gente torna como desprezível, a gente não valoriza, e então a gente não desfruta do melhor. E hoje, então, é o Dia dos Namorados. Valorize quem Deus. Se você é casado, se você tem namorado, é um dia para valorizar. E esse mês é um mês para a gente valorizar, para a gente despertar, para então, na jornada toda, a gente continuar, sabe, nesse ponto de honrar a nossa casa. Porque, olha só, Deus faz o solitário habitar em família. E isso é lindo demais. Então, eu quero convidar o meu marido. E eu quero dar graças a Deus. Sabe, segunda-feira a gente veio para cá, né? A gente estava na Atos. E todas as vezes que eu volto para cá, a gente está fora. Todas as vezes que eu volto para cá, eu sempre choro. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E onde Deus me colocou. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. E quando eu chego nesse lugar, eu lembro de toda a trajetória de resgate, de recompensa, de honra que Deus trouxe na minha vida. E meu marido é um presente de Deus para mim. Qual é o presente que você tem nas mãos para que você possa valorizar? Não desvalorize, não despreze. Então, que o seu coração seja impactado pela palavra de Deus que está no coração dele. Amém. Nunca fui tão bem apresentado, aleluia. Glória a Deus. Feche um pouco os teus olhos, aleluia. Derrama nosso orto condorobos. E as pracandarabas, ribiquita rabassura manacandarase. Improcotorobossuri manaia tambra, sarobocondoroborosho. E remene que tarabasso, romono contorobosso, remene que andarabarara sararaca. É a tua presença, Senhor, é a tua presença que nos abençoa, Jesus, nessa noite. Somos abençoados por causa da tua presença. Somos ricos da tua presença. Transbordamos da tua presença, Jesus. Somos felizes, contentes, satisfeitos com a tua presença, Jesus. Nada mais satisfaz tanto quanto a tua presença em mim, Jesus. Nada mais me satisfaz mais que o teu sussurro e o teu olhar sobre a minha vida. Satisfeitos, satisfeitos. O que tem te satisfeito na sua vida? O que tem satisfeito a sua vida? O apóstolo João fala para a gente não se satisfazer com as coisas do mundo, que rouba a nossa atenção, rouba o nosso foco. Rouba a simplicidade e a genuinidade do nosso coração. O que tem satisfeito a sua vida? Será que a gente pode dizer que nós somos uma igreja de santa insatisfação? Onde eu quero mais, 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 então eu busco mais. Uma vez, meu tio falou isso e marcou a minha vida. Se você quer mais, então busque mais, porque tem mais. Tem mais. E Deus está presente, gente. Toda honra e toda glória para Ele, porque Ele está presente. Ele está presente. Eu espero que você... A gente se sente honrado.
Sabe, quando a pessoa fala, eu vim aqui para te receber, eu vim aqui, mas eu espero que você não tenha vindo somente por causa do pastor Rafa, ou porque existe alguém que tem mais honra. Existe alguém que tem mais honra. Sabe aquele versículo, a gente sentar, não sentar na ponta da mesa, porque tem alguém que vai ser mais honrado, que pode chegar. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, salvo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Abra comigo em Isaías capítulo 61, por favor. É um prazer a gente vir de Ribeirão Preto. Trago um abraço para vocês da Academia da Fé de Ribeirão Preto. Isaías 61, a partir do versículo 1. Eu quero nessa noite trazer algumas definições sobre a bênção do Senhor. Tema da minha mensagem, família bendita do Senhor. Isaías, capítulo 61, verso 1 até o verso 9, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. E serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Verso 9: a posteridade deles será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Diga: minha família é abençoada. Vira para duas pessoas e fala: a sua família é abençoada. A sua família é abençoada. A sua família é abençoada. Deus é um Deus de bênção, gente. Deus é um Deus abençoador. Hebreus capítulo 11, no verso 6, vai nos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus ou concordar com Deus. E a natureza de Deus é uma natureza abençoadora.
E pela fé nós precisamos aprender a reconhecer a natureza abençoadora do nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é. Em algumas versões diz deve crer que Ele existe. Mas eu gosto da versão da King James atualizada que diz deve crer que Ele é, o nosso Deus Ele não muda, Ele é o mesmo, o Deus que abençoou Abraão, o Deus que abençoou Isaac, o Deus que abençoou Jacó, o Deus que abençoou os filhos de Jacó, Ele é o mesmo, e Ele está aqui. Deve crer que Ele é, e que se torna galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Que a nossa vida seja uma vida de busca. Se você veio para buscar a Jesus e a sua presença, você está no lugar certo, porque o Deus que abençoa está nesse lugar. E eu falei para você que eu quero trazer uma definição para que você entenda o que é a bênção do Senhor. Porque quantas vezes a gente usa essa expressão? Deus te abençoe. Mas será que a gente tem o real entendimento do que é a bênção do Senhor? Será que a gente consegue conceber o que é verdadeiramente a bênção do Senhor sobre a nossa vida? Quando a gente descobre isso, a gente descobre a amplitude da dimensão de quem é o nosso Deus. O que é a bênção? Acompanhe aqui comigo. Na língua antiga suméria, a palavra bênção significava originalmente um pai, presta atenção nisso, ou um responsável. Quem está pegando isso? Já pegou isso? Já pegou? Quanto já começou? Aleluia. Na língua antiga suméria, a palavra bênção significa um pai ou um responsável, que se ajoelhava ao nível de uma criança para falar com ela de coração, de coração para coração. Presta atenção nisso, a bênção de Deus nunca são meramente coisas. Deus, quando dá algo para nós, Ele sempre nos dá algo atrelado ao seu coração. Por isso que quando você vai abençoar uma pessoa, por exemplo, a gente chega aqui no bazar, né, a gente fala, traga algo que vale para você. Porque para abençoar uma outra pessoa, você não pode abençoar apenas com coisas. Traga algo que tenha valor no seu coração. Então a bênção fala de um pai ou um responsável que se ajoelhava ao nível de uma criança para falar com ela de coração. Também era usada para alguém em posição de autoridade se abaixar ao nível de um subordinado para falar aquilo que sente, para extravasar o seu coração. Então imagina que você está recebendo algo de Deus, uma bênção de Deus. Você não está só recebendo matéria, você não está só recebendo coisas físicas, você está recebendo o coração de Deus, você está recebendo aquilo que Deus sente por você. E quando uma pessoa se abaixa ao nível de uma outra pessoa para falar o que sente, sabe o que isso gera? Gera um sentimento de felicidade e de aceitação do outro. Quando Deus abençoa o homem, presta atenção, Gênesis capítulo 1. Deus abençoa o homem, Deus abençoa a mulher. O que Ele está falando? Ele está falando, vocês são aceitos naquilo que eu estou fazendo. A bênção do Senhor traz um senso de aceitação, é uma autoridade que, Jesus, o Criador de todas as coisas, abriu mão da sua glória, se fez como homem, era uma autoridade que abaixa ao nível do seu subordinado, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A gente só consegue saber disso quando o Deus de toda a glória abre mão da sua glória, se rebaixa ao nível do seu subordinado, para que você possa sentir aquilo que Ele sentiu, porque Ele sente aquilo que você sente. Quando a gente pega essa palavra abençoar, eu gosto muito de estudar essa parte de hebraico, de grego, porque para mim faz muito sentido entender as línguas originais.
Porque você aprende, se você está fazendo Atos, 2º ano, você vai ter uma matéria de interpretação bíblica, e você entende que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em hebraico, a Bíblia foi escrita em grego, em aramaico, ou seja, línguas que a gente não fala, para uma cultura que a gente não vive. Então é muito bom a gente mergulhar nas coisas da Bíblia, para que o Espírito Santo vá trazendo essa claridade ao nosso coração. Mas é muito bom também a gente estudar a Bíblia na sua língua original. Quando você pega, por exemplo, o hebraico e você descobre que o hebraico ele foi escrito originalmente em pictogramas, em figuras. Quantos aí lembram aquele filme que você assistiu dos Homens da Caverna? E na caverna tinham desenhos. Os desenhos contavam uma história. Presta atenção. Toda palavra no hebraico, ela vem de uma raiz de pictogramas, ela conta uma história. Não é apenas uma mera palavra. Qual o significado dessa palavra? Eu não sei se você já fez esse exercício. O que essa palavra significa? Qual é a história que essa palavra conta e por que ela tem esse significado hoje? Eu gosto de fazer essas perguntas. E no hebraico a gente descobre isso. Então a palavra abençoar é a palavra barer, e barer, ela tem essas 3 letras. Ela é escrita com a palavra bet, resh e kaf. Quer falar em línguas? Aleluia. 3 letras, cada letra com seu significado próprio. Quando elas são colocadas juntas, elas contam uma história. Então, quando você lê a Bíblia, você sabe que Deus está contando uma história. Quando a gente pega, e aqui, só para que você entenda, eu quero que você entenda, eu quero trazer uma definição da palavra bênção, não quero te confundir. Quando você pega essa palavra, então você pega o pictograma, espera aí que eu apertei errado, aleluia, o pictograma, e como ele se desenvolveu ao longo dos anos, você tem um hebraico mais moderno. Aqueles pontinhos ali são as vogais, são os maçoréticos. Agora você entendeu, aleluia, sabia que alguém ia me entender, aleluia, glória a Deus. Então nós temos 3 letras, bet, resh, kaf. A letra bet, originalmente parecia uma planta baixa de uma tenda, olhar a tenda de cima, não sei se faz sentido para você, olha para a figura que está ali em cima, parece uma tenda olhando de cima, tem uma entrada, tem a parte interior, parece uma planta baixa. O que ela quer dizer? Qual é a história que ela quer trazer? Ela indica aquilo que vem do interior, do coração. E mais especificamente, aqui, na palavra barer, o coração de Deus. Então, na palavra bênção, ela tem a ver com aquilo que vem do interior de alguém. Beleza. A gente está falando que Deus ama abençoar. Então, aquilo que vem do coração de Deus. A palavra resh, o símbolo dela é uma cabeça. E tem a ver com poder, com autoridade. Representa um chefe, alguém que está mais alto, alguém que está no topo. Tem a ver, então, com o poder de Deus, a vontade de Deus, o coração de Deus para te abençoar. Isso está na palavra bênção. Beleza? O pastor Hélio tem meu Deus, eu não me habituei ainda com esse controle, uma hora eu chego. O pastor Hélio, uma hora para passar para frente. O pastor Hélio tem essa frase: abençoar é conceder poder para que o homem progrida, prospere na sua vida. A gente está falando que Deus é abençoador. A gente está falando que aquilo que Deus abençoa, Ele abençoa do seu coração. A gente está falando que Deus tem o poder, a vontade e a disposição para te abençoar. E quando Ele faz, na frase do pastor Hélio, Ele concede poder para que a sua vida progrida, para que a sua vida ande para frente. Quando Deus abençoa alguém, é para que a sua vida, você experimente a prosperidade de Deus. Você sabe que prosperidade não são meras coisas. Você aprende que prosperidade é uma vida bem sucedida segundo a vontade de Deus.
Então tem o poder de Deus para nos abençoar. E a última palavra, que é a palavra kaf, que originalmente parece uma mão aberta, representa um convite para você entrar nessa casa, que é o Bet, símbolo da tenda, para você entrar no coração de Deus. Então a palavra bênção, ela não é meramente que Deus está te dando coisas. Presta atenção, a palavra bênção é um convite para você experimentar aquilo que está no coração de Deus. Por isso que quando você abençoa alguém, eu te abençoo, você está convidando essa pessoa a experimentar o que você experimenta. Quem já pediu bênção para o vô aí? Aleluia. E quantas vezes a gente não faz isso no automático? Mas nessa noite eu quero que você entenda que você é abençoado por Deus, porque Deus fez um convite para você. E a mão dele está estendida. Ele está dizendo, quer participar desse nível? Pega na minha mão e sobe para o meu nível. Vem participar do meu coração. A ideia de uma bênção, no sentido espiritual, é compartilhar o coração de Deus com outras pessoas. Presta atenção, é dar acesso a Deus ao outro. Então quando você está abençoando a sua família, quando você está abençoando a sua casa, você está abrindo uma possibilidade, você está abrindo uma avenida, você está abrindo um portão para que aquela pessoa tenha acesso ao coração de Deus. E aqui em Isaías capítulo 61, vai nos dizer que todos reconhecerão vocês como família bendita do Senhor. Ou seja, uma família que tem acesso ao coração de Deus. Uma família bendita é uma família que tem acesso ao coração de Deus. É uma família que aceitou o convite de Deus. A bênção do Senhor. Na sua raiz semítica, baruch, ou bênção, é uma expressão do coração de alguém para trazer alegria a outra pessoa. Então quando a pessoa chega e fala, né, seja abençoado, eu quero que você experimente da mesma alegria que eu estou. A mesma alegria que eu tenho, eu quero que você tenha. Aí você pega uma roupa para abençoar uma outra pessoa. Essa roupa me trouxe muitas alegrias. Experimenta você também, aleluia. Isso que a palavra de Deus, a gente fala assim, abençoa o irmão do seu lado, a gente às vezes não sabe nem o que fazer, é ou não é? O pastor Hélio sempre fala, sentiu algo no coração, manda para outra pessoa, abençoa a outra pessoa. Ou seja, olha só o que eu ouvi de Deus hoje de manhã, toma para você. Estende a mão e fala, venha participar daquilo que eu estou experimentando. Então Deus é um Deus, gente, que quer com que você experimente. Quando Deus abençoa o homem, Ele não abençoa o homem para que o homem viva de qualquer maneira. Ele abençoa o homem para que o homem experimente. Provai e vede que o Senhor é bom. Ei, nós somos pessoas, gente, que nascemos de novo. O pastor Hélio também sempre diz que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos algo dentro de nós que pode mudar a situação das pessoas ao nosso redor. O que nós temos? A bênção do Senhor. Diga, eu sou abençoado. Por isso Efésios vai dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Você recebeu um convite não para participar de apenas 1/3 daquilo que Jesus tem. O convite para mim e para você é: vem desfrutar de tudo, vem desfrutar do todo, toda sorte de bênçãos espirituais. Família bendita do Senhor. Uma bênção não é transmitir seus desejos ou vontades a uma pessoa, é literalmente fazer o papel de casamenteiro.
Quando você abençoa outra pessoa, você está fazendo um papel de casamenteiro, por assim dizer. Você está unindo o coração de Deus ao coração da outra pessoa. Você está falando o coração de Deus para o coração de outras pessoas. Vem experimentar o que eu experimento. Vem viver o que eu vivo. Por isso é que a bênção abençoa quem é maior para aquele que é menor. Isso quer dizer, aquele que experimenta, abençoa aquele que talvez não experimente, para que ele experimente e possa passar isso para aquele que não experimenta. Deus está sempre querendo colocar algo no seu coração para que você transborde. O meu cálice transborda. Eu tenho um livro que eu escrevi, está lá no Kindle, e chama A Bênção de Judá. E eu peguei Gênesis capítulo 49, abre aí comigo rapidinho, só para que você veja algo. Gênesis, no capítulo 49, o que Jacó faz aqui? Olha só, Gênesis 49, e no livro eu destrincho os versículos 8 até o versículo 12, falando sobre essa bênção que Jacó dá ao seu filho Judá. E Judá significa louvor. Isso quer dizer que é um livro para o ministério de música? Não. É um livro para mim e para você que amamos elogiar a Deus, que amamos louvar a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E louvar tem um sentido de você elogiar as características. Senhor, tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a tua fidelidade é Ele que dá o ar para os meus pulmões, é Ele que me dá um futuro e um destino. Senhor, tu és aquele que coloca diante de mim, Senhor, um futuro brilhante segundo a tua vontade, Senhor. É que eu caminho sendo guiado pela tua palavra. A tua palavra me guia, a tua palavra me conforta. Eu vivo com expectativa. E Gênesis 49, verso 1 diz: depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Então Jacó junta o seu povo, os seus filhos, e fala: deixa eu dizer para vocês o que vai acontecer com vocês. Agora vai lá no finalzinho, verso 28, e ele diz: são essas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. No versículo 1 ele está dizendo: eu vou deixar vocês saberem o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. No versículo 28 ele fala que isso é uma bênção. Ele abençoou seus filhos. E eu boto aqui uma citação lá do livro, que eu falo que abençoar é um ato profético e não um cumprimento de despedida do povo de Deus. Deus te abençoe, aleluia. Diga para o seu irmão: Deus te abençoe, aleluia. Não é um cumprimento de despedida, é um ato profético. Quando Deus abençoa alguém, Ele profere sobre elas palavras que descortinam o que Ele deseja fazer ao coração de Deus sendo derramado. Abençoar é descortinar o seu futuro, é revelar o seu destino, é iluminar o que Ele deseja fazer de você, com você e através de você. Isso é abençoar. Quando Deus libera uma bênção sobre você, Ele está ativando os olhos do teu espírito para que você veja. Deus profere palavras aqui sobre Judá, e Ele fala: eu espero com que você veja isso. Por isso, em Efésios, mais uma vez, o apóstolo Paulo ora com que os seus olhos sejam iluminados, para que você saiba, e sabendo você possa agir. Sabendo você possa saber como proceder. Então, quando Deus fala palavras proféticas sobre você, é descortinando o seu futuro, para que você saiba quem você é em Cristo,
para que você saiba o que você pode em Cristo, para que você saiba o que você tem direito em Cristo. Quando você libera uma bênção de Deus sobre a sua família, você está ativando os olhos da sua casa a ver o que Deus está vendo, com todo o potencial que Deus vê para aquilo acontecer. Quando você vê a sua família abençoada, e você abençoa a sua esposa, você abençoa os seus filhos, o que você está fazendo? Descortinando o que Deus vê, o que Deus sente sobre a tua casa, para que eles possam ter uma linha guia. E você abençoa o seu filho, você fala, você é inteligente. Sabe o que você está fazendo? Você está abrindo o escopo dele. Meu filho, tudo você pode naquele que te fortalece. Sabe o que você está fazendo? Abrindo o escopo da possibilidade dele. É assim que Deus vê, meu filho. É assim que Deus trabalha com a gente. Ele trabalha proferindo palavras, e as palavras dele nos abençoam. Quando a gente faz isso, há um senso de aprovação, como se Deus estivesse sorrindo sobre a sua vida, com um olhar de favor, com um olhar de graça. A bênção de Deus revela o seu amor por você. Quando Deus está te abençoando, Ele está falando do seu coração para você, porque Ele te ama. Ele quer com que você chegue lá, Ele quer com que você experimente isso, Ele quer com que você viva nessa dimensão. É o amor de Deus se manifestando. Quando Deus te abençoa, presta atenção, se você sabe que você é abençoado, é porque você é amado. Pastor Hélio, há uns dias atrás, ministrou sobre o amor de Deus. Nós precisamos entender o amor de Deus sobre as nossas vidas, porque um Deus que nos abençoa, o fundamento é o amor de Deus. Quando Deus te abençoa, é para que você volte a sua atenção para Ele, porque Ele quer que você veja, como que você o veja, como um Deus amoroso, gracioso, que favorece os seus filhos. Quando você abençoa a sua casa, você está declarando o que Deus aprova sobre a sua casa, que é o seu amor e o seu favor. Então vou falar mais uma vez, quando você abençoa a sua casa, você está declarando o que Deus aprova sobre a sua casa. Vai lá comigo no Salmo 115. E no Salmo 115, ele fala desse louvor ao verdadeiro Deus. Título que a Sociedade Bíblica colocou. E veja, ele começa chamando a sua atenção para Deus. Ou seja, onde é que está a fonte da sua bênção? Não está em você mesmo. Quem diz amém a isso? Não está em você mesmo, não está em mim, está em Deus. E ele começa, o salmista começa a dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A palavra misericórdia recebe o amor leal de Deus, que não tem alteração. A fidelidade, a imutabilidade de Deus nos seus propósitos. Não a nós, Senhor, mas é o teu nome. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Epa, tem mãos e não apalpam. Não dá para eles estenderem a sua mão e convidarem vocês para receberem deles, porque eles têm mão e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Nós estamos falando que Deus profere palavras. O salmista está comparando um Deus vivo com deuses mortos. Só existe um Deus vivo, o Deus vivo, único e vivo, imortal. Só existe um que vive para sempre, é o nosso Deus. Verso 8, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Verso 12, o Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará.
abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Não importa, é a mesma coisa quando Jesus faz a comparação com a semente de mostarda. Ele diz, está vendo essa semente aqui? Ela se torna uma das maiores árvores da sua categoria, mas com essa semente pequenininha, se você disser a esse monte, aí ele faz a comparação da semente pequena com o monte grande. Basta ter fé no coração, e fé é viver em total, olha o primeiro ano aí, aleluia, da Atos. Fé é viver em total união com Deus, dependendo de quem Ele é, dependendo do seu caráter, dependendo da sua palavra. Basta ter esse tipo de fé, e você dirá a essa montanha, com essa fé, e vai dizer, montanha, sai daqui, vai para lá, e assim será feito, se você não duvidar. Ele está falando tanto pequenos como grandes. Deus abençoa aqueles que o temem, e temor tem a ver com a resposta do nosso coração para Ele. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Mas nós, porém, o que diz? Você sabe que essa palavra bem dizer é a mesma palavra que a gente está vendo aqui? Barer? Mas nós abençoaremos ao Senhor. Pastor, o senhor disse que abençoa quem é superior ao inferior. Não é que a gente está se colocando como superior de Deus. Isso quer dizer que nós estamos respondendo aquilo que Deus iniciou. Bendizer ao Senhor é se apropriar desse convite que Ele fez por nós. E porque nós nos apropriamos desse convite que Ele fez por nós, agora nós estamos respondendo. E quando nós estamos respondendo, nós estamos deixando todo mundo saber. Se tem algo que é maravilhoso, gente, é quando a gente se reúne para louvar a Deus, e a pessoa do nosso lado ouve a voz do seu louvor. É por isso que o salmista diz aqui, vai descer a região do silêncio? Deus não está lá, porque Deus é um Deus que profere palavras. Ele fala, louvem ao Senhor todos os povos, louve, abre os seus lábios, louve a Deus, bendiga o seu santo nome, abençoe o Senhor, responda ao convite de Deus. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre, aleluia. Recomece, o título desse mês é recomeços. Recomece decidindo abençoar e não amaldiçoar o seu lar com as suas palavras. Mudança da mentalidade. Vou parar de amaldiçoar o meu lar, porque a palavra maldição, se você for lá em Jeremias 17, não vou pedir para você abrir, mas a Bíblia fala maldito todo homem que confia no homem. A palavra maldito, a palavra arer, tem um sentido, preste atenção, a palavra maldito no hebraico tem o sentido de remover a influência divina. Remover a influência divina, ou tem a ideia de uma situação onde Deus não está presente. A gente está falando da bênção do Senhor, é o convite para você participar do coração dele. O que é a palavra maldição? É a ausência de Deus. Se eu não tenho Deus, eu não tenho o coração de Deus. Então quando você está amaldiçoando a sua casa, com palavras, com o seu comportamento, sabe o que você está dizendo? Deus não está aqui. E se Deus não está, gente, a bênção de Deus não está. Mas quando você se entrega a Jesus e você decide mudar a situação ao seu redor, o que você faz? Você abençoa. Você abençoa. E aí convidaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E qual foi a resposta de Balaão? Como é que eu posso amaldiçoar um povo que foi abençoado?
Tanto que ele tem que fazer um estratagema para tentar corromper o povo, para o povo sair da presença de Deus. Como é que eu posso amaldiçoar um povo que vive respondendo ao coração de Deus? Enquanto você estiver respondendo ao coração de Deus, você está protegido. Não é mandinga, não é... É relacionamento, é proximidade. Enquanto você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando sobre as suas... gente, enquanto você estiver nessa situação, não tem flecha, não tem peste, não tem notícia má. A notícia má chega ou não chega? Chega, mas se eu estou com Ele, e eu sei que Ele é minha fonte, eu me apego nele. Eu não faço como Jonas, eu não corro de Deus, eu corro para Deus, e eu me agarro nele, Ele é a solução. A minha família é bendita, porque a minha família está aos pés do Senhor. Todos reconhecerão, é para que todos reconheçam. Você sabe que Israel, ele foi escolhido para ser uma tribo, uma nação de sacerdotes. Não era para ter uma tribo de sacerdotes, era para ser uma nação de sacerdotes. E sacerdotes representam Deus. A nação de Israel era para ser, gente, uma representação de como se vive com Deus. Tanto que Deus fala assim: deixa eu fazer um negócio com vocês. Coloca o meu tabernáculo no meio de vocês, para que eu habite no meio de vocês. Estou terminando. Amaldiçoar alguém é bloquear a presença divina de preencher o coração do outro. Então não amaldiçoe, abençoe. Números capítulo 6, vai lá comigo, vamos terminar com núcleos. Números capítulo 6, vou tentar terminar em 5 minutos. Quem me dá 5 minutos aí, gente? 5, 10, 15, 20, 30. Eu estava querendo fazer essa piadinha desde o início. Aleluia. Números, já que é números, né? Então 5, aleluia. Glória a Deus. Gente, isso corre na família, aleluia. Claro que a gente não chega aos pés do profeta maior, aleluia, mas... Números, capítulo 6, a partir do verso 22, diz: o Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. Ou seja, o papel do sacerdote era abençoar. O papel do sacerdote, presta atenção, era abençoar todos os dias. Esse era o papel do sacerdote. Ei, qual foi a última coisa que Jesus fez com os seus discípulos antes de ascender aos céus? Lucas capítulo 24, está aqui na tela. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, o que eles fizeram? Eles responderam. Voltaram para Jerusalém como? Cheios de alegria. Jesus os abençoou e convidou eles a participarem da alegria que ele tinha no coração, porque ele estava ascendendo aos céus para apresentar o sacrifício para o Pai. A dor de Jesus já tinha passado, o sacrifício já tinha sido feito. Agora ele ascende ao céu, cheio de alegria, para apresentar o sacrifício para o Pai, para dizer: está feito. Quando ele ascende, os discípulos percebem o coração de Deus, se rendem, adoram e voltam para Jerusalém como? Com o coração incendiados, cheios de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. É a resposta deles. Gente, não tem como a gente dizer que a gente é abençoado sem a gente ser cheio dessa alegria, sem a gente viver sempre no templo louvando a Deus. Pastor, a igreja de antigamente era que é boa. Era todo dia na igreja, aleluia.
Pastor, queria voltar para aquela... Era todo dia na igreja, de casa em casa, ainda vivia na casa dos outros, aleluia, todo dia. O Senhor os abençoe e os guarde. E aqui, gente, está o reconhecimento de que a bênção vem do Senhor. O Senhor os abençoe. Aqui está o reconhecimento de que a bênção vem do Senhor. E ser guardado por Deus garante vida, paz e verdadeiro sucesso. A bênção vem de Deus. Verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Saber que quando Deus olha para você, Ele fica satisfeito, porque você está em Jesus Cristo. Não há maior fonte de paz e poder na vida. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. A palavra rosto no hebraico tem o sentido da face, tem o sentido da presença, que a presença de Deus brilhe. Ele começou dizendo que vocês sejam abençoados. Sendo abençoados, vocês são guardados. Parte da bênção do Senhor é com que Ele brilhe através de vocês, com que vocês cumpram o propósito pelo qual vocês foram criados, que é representar Deus nessa terra, com que o rosto do Senhor resplandeça sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. A palavra misericórdia, amor leal, a palavra misericórdia tem a ver com graça, com que vocês sejam um povo que representa o amor de Deus para as outras pessoas. Verso 25, o Senhor. Verso 26, o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. O coração do sacerdote deveria ser um lembrete de que Deus olha para o seu povo. Sua atenção amorosa está voltada para o justo. Verso 27, assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Quero lembrar você, Isaías capítulo 61, verso 9. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem. Não se esconda não, gente. Se esconda não. Deus não tem problema em te abençoar, porque Ele quer ser visto através de você. Todos que os virem, está falando de você e de mim, reconhecerão que eles são família bendita ou abençoada do Senhor ou pelo Senhor. Com que a nossa família possa ser vista de maneira a reconhecer que o nosso Deus é um Deus abençoador e que Ele nos convida a participar do seu coração, para que a gente possa fazer com que a glória dEle encha a terra como as águas cobrem o mar. Amém? Fique de pé, por favor. Amém. Amém. Say amém. 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 Diga amém a isso. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos
filhos, dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Diga, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh, diga amém, amém. Amém. Diga amém, amém. Concorde, concorde, concorde. Amém. Amém, amém, amém. Eu creio, eu creio. Amém. Quem está saindo diferente aqui hoje? Ah, meu irmão, lá fora não tem isso não. Que palavra maravilhosa. Em Hebreus capítulo 6, verso 13, da fala que ele: eu juro por mim mesmo que eu te abençoarei. Ainda está jurado ainda. Você crê nisso? Ó Senhor Deus, glória nós te damos, Pai. Obrigado. Obrigado pelas portas dessa igreja que estão sempre abertas, Senhor. Obrigado porque desse púlpito quá, Pai, sai a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse encontro maravilhoso. Abençoada seja cada pessoa e cada família nesse lugar. Abençoada seja cada futura família desse lugar, Deus. Louvado seja, meu Pai. Nós te abençoamos. Que o seu retorno para casa seja um retorno de paz, de descanso, e que amanhã nós acordemos ainda mais renovados nele. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Boa noite.